A Bíblia diz que esta igreja, essa instituição, ela é vencedora, mais do que vencedora, por meio daquele que a amou e a si mesmo se entregou para apresentar diante de Deus a igreja dele, o corpo dele, a família dele, sem mácula, sem ruga ou coisas semelhantes a estas. Queridos, nós somos gratos a Deus por esses anos que nós temos convivido juntos. Somos gratos a Deus porque Ele trouxe-nos, convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo e nos fez congregar neste lugar. Pessoas que pensavam e pensam muitas vezes diferente uma das outras, mas nós temos algo em comum. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele que nos promove a unidade. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre aquilo que nos une e qual é a nossa responsabilidade em relação à unidade do corpo de Cristo. E eu quero, antes de mais nada, orar pedindo a Deus que o Senhor nos fale por meio da sua santa palavra. Que nós saiamos daqui edificados pelo poder dela. Que nós saiamos daqui transformados, lapidados, desafiados a colocarmos em prática aquilo que nós temos ouvido. Ontem nós ouvimos algo que deveria impulsionar-nos a trabalhar mais e mais. Algo que deveria nos fazer envolver-nos mais e mais. Que nós éramos forasteiros, peregrinos, inimigos de Deus, mas agora somos povo do Senhor. Somos igreja do Senhor, corpo de Cristo, família de Deus. Nós que não éramos coisa alguma, pelo contrário. A Bíblia diz que nós éramos merecedores da ira, mas Deus é rico em misericórdia. Nos tirou das trevas, de um mundo egoísta, de um mundo presunçoso, vaidoso, no mundo que em breve há de contemplar a ira, santa justiça da parte de Deus pelas suas próprias obras, das quais todos nós também nos encontrávamos. Mas Deus nos agraciou, nos libertou, nos deu vida, quando nós ainda estávamos mortos. Isso deveria nos fazer envolver-nos cada vez mais, para preservarmos aquilo que Deus já tem realizado. A sua igreja é uma realidade. E nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, somos parte deste corpo, somos parte desta igreja gloriosa. Nós, como igreja local, entendemos que a igreja não se resume a esta minúscula parte, mínima parte do corpo. É apenas uma célula. Mas como célula ativa, deveríamos amar, perdoar, suportar e avançar para que mais homens e mulheres possam fazer parte desta realidade. E eu quero orar para que, ao ouvirmos a palavra de Deus, não apenas ouçamos com entendimento, com intelecto, mas que Ele transforme o nosso coração, nos impulsione a amar a igreja de Cristo e a viver, a preservar a unidade que Ele mesmo realiza neste lugar. É disso, meu irmão, que cabe a nossa responsabilidade. Não separar aquilo que Deus uniu. Nós vamos orar e abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, mas eu quero orar antes de nós darmos continuidade. Mas deixa aberto aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e já vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, Deus que é único e verdadeiro, Deus que entregou o seu Filho para morrer pelos pecados do seu povo, Deus que anulou a inimizade, quebrou o muro da separação, e de ambos os povos, gentios e judeus, judeus e gentios, o Senhor fez um novo homem, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Deus, que nesta noite, Senhor, nós possamos compreender estas verdades e vivermos à luz daquilo que se espera de nós como povo, como corpo do Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesta noite sermos, ó Pai, não apenas, Senhor, inundados de conhecimento, mas que o Teu Espírito, Pai, nos inunda de força, de poder, de coragem, para que possamos, Deus, fazer aquilo que se espera de nós. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a não apenas olharmos para trás e sermos gratos por esses anos que se passaram, mas termos fé, coragem, para que os anos que o Senhor nos permitir viver neste lugar, realizando a Tua vontade nesta localidade, Senhor, possam ser melhores do que os anos que já se foram. Deus, tem misericórdia de nós. Nós cremos, Deus, que o Teu plano é perfeito, a Tua hora é perfeita. E nós Te damos graças, Senhor, porque aqui chegamos e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza até o dia em que nós o veremos face a face e que esta igreja continue, Senhor, proclamando as verdades do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, fala conosco nesta noite.
Fala, Senhor, através de mim. Ah, Senhor, não deixe que as minhas limitações, imperfeições, anulem o teu agir. Por isso, Senhor, nos use como instrumento da tua verdade, para a edificação da tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom? Maravilhoso. Queridos, ontem nós recebemos uma palavra de encorajamento, de ânimo e também uma palavra de desafio. Ontem nós vimos o pastor JP pregar sobre Efésios 2, capítulo 2, versículo 13 até o versículo de número 22, se eu não estou enganado. E ele falou sobre aquele aspecto da igreja ser o corpo de Cristo e a família de Cristo. O povo de Deus, a família de Deus. E é exatamente isto que nós queremos trazer à memória hoje para que possamos avançar. O que é a igreja? Ele disse, ele respondeu, né, e ele destacou dois aspectos que nos faz remeter, que nos faz entender o que é igreja. Ele falou, ressaltou o aspecto de nós enxergarmos e entendermos a igreja como o corpo de Cristo, contida, né, e completada por todos os membros, porque nós não podemos destacar, ou não descartar, melhor dizendo, nenhum membro, por mais aquele membro que possa parecer inferior, insignificante. Ele usou o exemplo da apêndice, mas também falou de um dedinho, que nós, né, quando nós topamos na quina de um sofá ou numa parede, ninguém corta o dedo e joga fora porque ele trouxe dor, ele causou, né, uma irritabilidade naquele momento. Ninguém corta o dedinho porque ele fez você sofrer, você às vezes se aborrecer, porque você sabe que o dedo é fundamental, é importante para a sua vida. Mas ele também disse que a igreja não é apenas dotada por membros que compõem o corpo. Ele usou uma outra analogia à luz daquilo que Paulo nos ensina na carta de Efésios. Ele falou também que a igreja é a família de Deus. E nós devemos amar, suportar, assim como nós fazemos com os nossos familiares. Mesmo aqueles chatonildos, né, que muitas vezes nos aborrece, aquelas pessoas que muitas vezes nos tiram a paz. Em nenhum momento nós deixamos de ser família por causa dos aborrecimentos que os familiares nos causam. E assim também deveria ser a nossa vivência como igreja do Senhor. Principalmente entendendo que esta é a instituição que vai perdurar por toda a eternidade. Você sabe que por mais preciosa que seja a família sanguínea, ela vai chegar um dia que terminará. Os nossos laços familiares terminarão. A morte está aí para provar isto. Que infelizmente nós rompemos, mas a família cristã, o povo de Deus, vai viver em unidade por toda a eternidade. E infelizmente nós sabemos que muitos dos nossos familiares de sanguíneo, por não crerem e não nascerem de novo, não desfrutarão da eternidade conosco. Mas a igreja, provavelmente a pessoa que está do seu lado, sim. Não porque merecemos, não porque fizemos alguma coisa para merecer, mas porque o Senhor é quem garante que aquele que tem fé na obra perfeita em Cristo Jesus tem vida em seu nome. E essa família nós deveríamos nos deixar desgastar. Essa família nós deveríamos amar, perdoar. Essa família nós deveríamos suportar. Essa família nós deveríamos ajudar em suas fraquezas, em suas limitações. Essa família nós deveríamos tratá-la como alguém fundamental para o nosso próprio desenvolvimento. Mas muitas vezes nós não temos tido a paciência com o povo, com a família de Deus, que se requer que tenhamos. Ele falou sobre esses aspectos. E nós sabemos que tudo isso só é possível porque Deus é quem promove. É Deus que faz com que esta realidade, essa instituição, permaneça por toda a eternidade. E vai prevalecer. E vai permanecer. Porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometera. Nós falamos também, a título de introdução, sobre a unidade que o Espírito promove na igreja. E hoje eu quero destacar exatamente isto. A nossa responsabilidade para manter esta unidade. A unidade nós não promovemos, mas nós devemos e fomos chamados para preservá-la. Mas antes de nós falarmos sobre os aspectos que nos envolvem na prática para que preservemos a unidade do Espírito, a unidade da igreja, eu quero trazer mais luz e uma sintetização daquilo que o nosso irmão JP falou ontem sobre a igreja. O que é a igreja? Corpo, família? Sim. E a igreja é fruto da graça de Deus. Lembre-se disso. Deus é quem fez
com que o muro da inimizade fosse derrubado por terra. Deus é quem fez de ambos os povos um único povo. Deus é quem fez, e fez isso por graça, nos concedendo aquilo que não merecíamos. Lembre-se disso, a igreja é fruto da graça de Deus por meio do sangue de Cristo. Porque foi pela cruz que Deus anulou, cancelou, desfez a inimizade, rompendo aquela barreira de separação. Em Cristo Jesus, ele chama aqueles que estavam longe e os que estavam perto. Em Cristo Jesus, judeus e gentios, homens e mulheres, grandes e pequenos, pobres e ricos, brancos e negros. Em Cristo Jesus, somos feitos um. E esta igreja, esta instituição, que é fruto da graça, que é por meio de Cristo, é uma habitação do Espírito Santo. É uma habitação. O Espírito habita no meio da igreja. E nós precisamos entender essa verdade. Ontem ele falou sobre sermos igreja individual. Mas eu tenho dificuldades para entender. Eu sei que individualmente cada membro faz parte da igreja. Mas a igreja é um ajuntamento de coletivos. Nós não podemos falar de família com um único indivíduo, podemos? Uma família com uma única pessoa. Nós podemos falar que o corpo é dotado apenas de um único membro. Eu sei, entendo muitas vezes aqueles que falam que nós somos a igreja e por onde nós formos a igreja estará presente. Eu entendo esta analogia. Mas veja bem, entenda. Que é, meu irmão, no ajuntamento de cada parte, que é no ajuntamento de cada membro que o corpo se faz presente. E é quando nós estamos juntos, unidos, há uma só fé, em um só Espírito, que o Espírito que é santo habita em nosso meio. Então nunca se esqueça disso. A igreja somos nós. A igreja é o ajuntamento de um povo que não era o povo de Deus. Mas agora, em Cristo, se fez povo, se faz povo, por graça, para a habitação do Santo Espírito. Queridos, tem uma definição que nós não podemos nos esquecer. Há um pastor norte-americano chamado Mark David, que fala muito sobre a importância da igreja, principalmente da igreja local. E ele escreveu exatamente aquilo que o JP falou ontem, em algumas palavras. E muitas vezes nós não entendemos isso. A igreja não é o prédio. A igreja não é um ponto de pregação. A igreja não é um fast food, onde nós chegamos apenas para pegar o nosso produto e ir embora. Um drive-thru. A igreja não é um lugar apenas para irmos em busca das nossas satisfações. A igreja não é um provedor dos serviços espirituais. A igreja é um povo. O povo da nova aliança. O povo que foi comprado por sangue. Sangue precioso. Sangue de Cristo Jesus. A igreja é o povo de Deus. A igreja, querido, é aquela que Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. A igreja somos nós. A igreja sou eu, é você. Necessariamente nesta pluralidade. Somos igreja, corpo e família de Deus, unida pelo sangue, pela obra do Espírito. E nós, o que cabe a nós fazermos é apenas preservarmos a unidade que Ele mesmo realiza. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nesta noite. Abra sua Bíblia agora sim, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de número 1. E vamos avançar à medida que o tempo nos permitir. Capítulo 4, versos de número 1. Nós vamos expor o texto à medida que nós formos lendo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo de número 1. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Você pode dar uma pausa aí, queridos. Veja, quem promove a unidade não somos nós. Quem promove a unidade do corpo, do povo de Deus, é o próprio Deus, pela obra do Filho, na ação do Espírito. É o próprio Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, arrancou-nos da escravidão, da morte. Capítulo 2 nos fala sobre isso. Ele nos transportou do reino de trevas para o reino de luz do seu amado Filho.
Hoje, em Cristo, nós temos a redenção, como Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Pelo sangue, nós somos remidos, pelo sangue, nós somos trazidos e inseridos nesta instituição, a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus. E nós devemos viver de maneira digna desse chamado. Nós devemos viver de maneira a se alinhar ou a testificar esta verdade. Que o Senhor nos chamou, nos tirou de um estado de morte e agora nós temos vida. Nós temos que fazer valer esse chamado e vivermos de forma digna desse chamamento. O Senhor nos chamou. Mas para que nós possamos compreender, é necessário entender de onde Ele nos tirou. A Bíblia diz que nós não éramos filhos. Há uma falsa compreensão que permeia a humanidade, dizendo que todos são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Se você for comigo aí no capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que, na verdade, não são todos os criados que são filhos. Somos criaturas feitas por Deus, sem dúvida alguma. Mas isso não nos faz filhos de Deus. E olha o que diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, em relação àquilo que nós éramos. Capítulo 2, versos de número 1 a 3, eu quero ler rapidamente com você. Primeiramente, Paulo vai dizer que Deus nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais anteriormente nós andávamos, segundo o curso deste mundo. Era assim que nós fazíamos. Iguais a todos nós éramos. Pensávamos, agíamos, vivíamos na desobediência. Estávamos mortos por causa dela, por causa dos nossos muitos pecados. Vivíamos como o resto do mundo. Nós estávamos obedecendo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso quer dizer, nós estávamos servindo, obedecendo ao diabo. Vivíamos no mundo, separados, destruídos. Vivíamos no mundo, andando segundo as nossas inclinações, a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de Deus? É isso que o texto diz aí na sua Bíblia? Não. Éramos do mundo, vivíamos como o mundo, andávamos como o mundo, pensávamos como o mundo, estávamos lá. Estávamos mortos nos nossos delitos, pecados, afastados, destituídos. Isso nos tornava filhos de Deus? Não. Paulo vai dizer que isso nos faz, ou é característica daqueles que são filhos da ira. E são merecedores da ira de Deus. E foi daí que Deus nos arrancou. E foi daí que Deus nos tirou. E foi daí que Deus, meu irmão, com mão forte e poderosa, nos resgatou. É por isso que Paulo vai dizer, agora, vocês devem viver, não mais como outrora vocês viviam. Vocês não devem mais agora pensar como vocês pensavam, agir como vocês agiam. Agora vocês são filhos de Deus. Por quê? Porque o versículo de número 4 desse mesmo capítulo 2 vai dizer que Deus, a despeito de nós, embora nós éramos merecedores da ira, Deus é rico em misericórdia. E o que quer dizer misericórdia senão, querido? Deus não conceder aquilo que nós merecemos. Por quê? Porque o que nós merecíamos, como filhos da ira, é que a ira de Deus recaísse sobre nós. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos concedeu, nos deu. A Bíblia diz então que, diferente daquilo que se esperava, Ele nos dá da sua graça. Misericórdia é Deus não dar-nos aquilo que merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. E foi isso que Deus fez conosco. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. É por isso que Paulo, meu irmão, vai dizer, vocês devem agora andar de acordo com a vocação de vocês. Que vocação é essa? Agora, em Cristo Jesus, vocês que não eram filhos, se tornaram filhos. Vocês que eram merecedores da ira, receberam graça. Agora vocês fazem parte desse povo, dessa instituição. E já não podem mais, já não devem mais andar como anteriormente vocês andavam. Então, queridos,
A primeira coisa, para mantermos a unidade do corpo de Deus, para mantermos a unidade da igreja, é nós andarmos em conformidade com aquilo que hoje nós somos em Cristo Jesus. O que nós somos em Cristo Jesus? Filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Povo de Deus, família de Deus. E nós temos que andar de acordo com esse chamado. Devemos deixar as coisas de outrora para trás. Paulo vai dizer ainda no capítulo de número 2, que nós não devemos mais andar como anteriormente nós andávamos, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. No capítulo 4, ele vai nos ensinar exatamente isso, que nós não devemos mais andar na obscuridade do nosso entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que nós vivíamos. Já não podemos mais. Já não podemos mais ser movidos pela dureza do nosso coração. Não pode mais. Uma vez que Deus nos tirou do lamaçal, da toleira de lama, do pecado, das trevas, uma vez que fomos transportados para esta instituição, para esta família, para o corpo, para a família de Deus, então nós não podemos mais pensar como outrora nós pensávamos. Nós não podemos mais agir como nós outrora agíamos. Paulo, no capítulo 4, ele vai dizer que nós não devemos mais ser insensíveis, vivendo em função dos nossos próprios prazeres, praticando de forma ávida toda a espécie de impureza sexual. Já não cabe mais. Crente continuar agindo como descrente. Crente continuar praticando os mesmos atos como os incrédulos praticam, como nós um dia também praticávamos. Já não cabe mais. Para mantermos a unidade do Espírito, para mantermos o corpo de Cristo, para mantermos a unidade, preservando a unidade, nós devemos nos despir do velho homem, como Paulo vai dizer no capítulo 4 dessa mesma carta. Aquele velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano. Nós, agora, por sermos família, povo de Deus, temos que permitir que o Espírito Santo renove os nossos pensamentos, levando-nos a novas atitudes. Queridos, ser igreja, não pode haver mais, querido, aquilo que um dia nós fomos, inimigos uns dos outros, nos degladiando, nos acusando, nos matando, nos separando. Há uma grande estratégia do inimigo na humanidade de segregar os povos, de separar as pessoas. Essa ideia de nós contra eles, é grupo disso, é grupo daquilo, é grupo Y, Z, X, sabe? É tanto grupos que vai dividindo. Mas esperar isso do mundo, tudo bem. O problema é quando isso se torna uma realidade entre nós, a igreja, o povo de Deus. O povo que Deus chamou para andar em unidade. O povo para se tornar uma família. O povo que foi chamado para ser um único corpo. Queridos, no capítulo 4, Paulo vai dizer que nós devemos abandonar a mentira. E devemos dizer a verdade uns para com os outros. Por quê? Porque todos nós somos parte do mesmo corpo. Paulo, ainda no capítulo de número 4, e de acordo com o viver digno, vai nos ensinar que nós não devemos pecar permitindo que a ira nos controle. Você já viu crente irado? Até esse ponto tudo bem, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não devemos pecar. E há muitos cristãos irados pecando. Pecando contra o seu próximo, pecando contra o seu irmão. E Paulo no capítulo 4 vai dizer, queridos, que nós não devemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Por quê? Porque toda vez que nós permitimos que a ira nos controle, nós então damos ocasião, damos e criamos oportunidade para o diabo. Queridos, veja bem, ninguém se separa em plena calmaria. Ninguém briga em plena paciência, absoluta paciência. Né? Muito manso. Ninguém como Moisés, um muito manso, vai, meu irmão, entrar em discórdia, briga, em confusão, a ponto de dividir. Devemos andar conforme a nossa vocação. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Povo de Deus, família de Deus. E o que mais nós poderíamos dizer, meu irmão, em relação à nossa vocação, em relação a sermos conforme aquilo que fomos chamados para ser? O que mais podemos falar? Paulo, no capítulo 4, ainda vai dizer, queridos, que aqueles que roubavam, os ladrões, não devem mais roubar. Todavia, porém, em vez disso, ele vai dizer que aqueles que tinham essa atitude no mundo outrora, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, a fim de que possa ajudar de forma generosa os necessitados. Veja, querido, não há espaço para o vocacionado
para aquele que agora é filho de Deus, viver como um dia no mundo viveu. Paulo ainda no capítulo 4 vai dizer, meu, que nós temos que evitar o linguajar sujo e aquele linguajar insultante. Tem pessoas que são boas, meu irmão, e quando falam, são como flechas que atravessam a alma do outro que ouve. Pessoas que falam a verdade, muitas vezes, mas esquece que Paulo nos ensina que temos que falar a verdade em amor. Repreender como gostaríamos de ser repreendidos. Ele vai dizer no capítulo 4 que todas as nossas palavras devem ser boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Muitas vezes nós, cristãos, por termos aprendido que temos que falar a verdade, falamos a verdade uns para com os outros. Mas nós não visamos a edificação. Nós não falamos em amor. Nós não repreendemos as mais novas como irmãs, as mais velhas como mães, aos mais idosos como pais. Nós simplesmente falamos, sem nos importarmos a forma. Mas a forma, querido, é tão importante quanto o conteúdo. Temos que falar a verdade, mas a verdade em amor. A nossa palavra tem que ser vida, promover a edificação para aqueles que ouvem. E lembre-se, querido, nós estamos falando em contexto de igreja. A igreja precisa preservar isto. A igreja precisa andar de acordo com a vocação a qual foi chamada. E ele, caminhando para o fim dessa primeira parte da convocação, da vocação, ele vai dizer, queridos, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Aquele que nós falamos que a igreja é fruto da graça de Deus por meio de Cristo para a habitação do Santo Espírito. E nós não devemos entristecer o Espírito como igreja. Ainda mais, percebendo, entendendo, que o Espírito Santo de Deus é o selo, é a garantia do nosso resgate. Que o selo, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, garante que nós somos propriedade do Senhor. Queridos, nós não devemos deixar de ouvir e de deixar de se conformar com esse formato de Deus para as nossas vidas. Ele nos chamou para estas verdades. Nós devemos, como igreja, nos livrar de toda a amargura. Devemos, como igreja, nos livrar de toda a raiva, de toda a ira. Nós, como igreja, devemos nos livrar das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Como igreja, queridos, nós precisamos refletir a glória do cabeça da igreja, que é Cristo. Como igreja, precisamos ser bondosos e termos compaixão uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente como Deus em Cristo nos perdoou. Como igreja, queridos, nós precisamos nos exercitar na prática dessas observações. Nós precisamos pedir ao Senhor. Mais uma vez eu quero lembrá-los, nós não fomos chamados para promover unidade. Nós não fomos chamados para fazer com que nós nos unamos. Isto é obra de Deus, esta é obra de Cristo, esta é obra do Espírito Santo de Deus. O que nós somos chamados é não promovermos separação. Para isso fomos chamados. E eu queria, meu irmão, à luz do capítulo 4, destacar algumas palavras e já estamos caminhando para o final. Capítulo 4 vai dizer, versículo 1, que nós temos que andar de acordo com o chamado, com a vocação da qual fomos chamados. No versículo de número 2, Paulo vai usar 3 palavras que nós devemos observar para promover a unidade, ou melhor dizendo, para promover e para conservar a unidade do corpo de Cristo. Lembre-se, a promoção é Ele que faz, mas fomos chamados para preservar esta unidade. E Paulo vai usar, além daquilo que já nós falamos, de sermos, andarmos de acordo com a vocação, agora Paulo vai usar 3 palavras e nós precisamos, irmão, muito bem conhecê-las e aplicá-las no nosso convívio como igreja. A primeira palavra, Paulo vai dizer aí no capítulo de número 4, versículo de número 2, é que nós devemos andar de acordo com o chamado, com toda a humildade. Lembra? A humildade é necessária para a preservação da unidade do corpo de Cristo. A humildade é, meu irmão, características daqueles que foram vocacionados, chamados para esta família. Mas o que quer dizer humildade dentro desse contexto? A palavra, meu irmão, humildade,
né, ela tem a ideia de que nós temos que ter um profundo senso de insignificância de nós mesmos. Modéstias, humildade. Pensar menos em relação a nós mesmos, de nós mesmos. Nos considerarmos, irmão, como Cristo se considerou. Não alguém sem valor. Jesus tinha plena convicção da sua vida, de quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, o amado de Deus. Ele sabia quem ele era. Mas a ideia da humildade é que Cristo, querido, se esvaziou, se humilhou, a fim de promover o próximo. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que esta a mesma atitude que nós temos que ter, a mesma de Cristo. Que sendo Deus, tendo conhecimento de que ele era Deus, não teve nisso em que se apegar, não se apegou a isto. Antes se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma humana. Nesta forma, foi morto morte de cruz. E Paulo vai dizer, tenha em vós o mesmo sentimento que houve nele. Humildade. E certamente essa é uma palavra, meu irmão, que nos dias de hoje é desafiadora. Assim como também foi para a igreja de Éfeso. Os gregos não viam a humildade como uma dádiva, como uma virtude a ser louvada. Pelo contrário. O que eles exaltavam, meu irmão, era a grandeza, o primeiro. O que eles exaltavam era serem os protagonistas da história, os maiorais da história. E parece que está bem familiar nos dias de hoje. Ninguém quer ficar em segundo. E na igreja, né, se pega a ideia de que temos que ser o quê? Cabeça, não é isso? Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para ser protagonista de nós mesmos. Deus nos chamou para sermos o quê? Humildes. Semelhantes a Jesus. Não pensar mais do que convém. Antes, assumir e ter a mesma atitude que também teve Cristo. Nós, como cristãos, temos, meu irmão, que ter o mesmo sentimento que houve e há no cabeça da igreja. Não há espaço para o orgulho, a jactância. E você sabe que o orgulho, a jactância, ela o quê, meu irmão? Ela precede a queda, a ruína. Mas aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo de Deus, de acordo com o plano e a vontade de Deus, se assim Deus quiser, então Ele o exaltará. Mas essa não deve ser a nossa motivação a nos humilharmos. Tem pessoas que pregam uma falsa humildade, apenas a fim de ser louvado, apenas a fim de ser reconhecido. Mas veja, querido, Deus examina e esquadrinha o coração. E a humildade é importante, e de modo especial, no corpo de Cristo. Cristo, nós precisamos ter esse sentimento, principalmente nesse relacionamento interpessoal. E nós sabemos que essa virtude é fundamental para esses relacionamentos. E que aos olhos do mundo, aquilo que não era visto, nem é visto como virtude, em Cristo, a humildade se tornou uma virtude. E como tal, nós precisamos vivenciá-la. Queridos, mas ele fala de uma segunda palavra aí. Ele diz que esse chamado precisa ser com toda humildade e também com mansidão. A ideia de sermos dóceis uns para com os outros. A ideia de sermos, meu irmão, gentis uns para com os outros. A ideia de demonstrarmos bondade uns para com os outros. O nosso irmão falou ontem que nós não devemos sair correndo e deixar os nossos para trás. Queridos, aqui nós não estamos numa campanha de individualização do indivíduo. É o coletivo. Alguém já brincou de gincana aqui? Alguém já brincou de gincana? Você sabe que a gincana, o grupo que vence é quando todo mundo atravessa a faixa de chegada. A linha de chegada. Não adianta, meu irmão, você ser, né, o protagonista da história, sair correndo e o grupo ficar para atrás numa gincana. Só vence se todo mundo chegar lá. Assim é, meu irmão, na igreja, no corpo de Cristo. Assim é. E Paulo vai dizer, sejam dóceis, mansos, para com, né, as pessoas. Lembre-se, muitas vezes nós somos bons para lidar com as circunstâncias. Às vezes, meu irmão, os problemas se intensificam na nossa vida e nós somos bons em resolvê-los. Somos dóceis, temos uma paciência de Jó. Mas quando nós falamos em relação a pessoas, quando nós falamos sobre aquelas pessoas que têm mais dificuldade, aquelas pessoas que são mais lentas no raciocínio, aquelas pessoas que são chatonildos, querido, então nós logo explodimos. Perdemos a paciência. Deixamos de agir com doçura, com delicadeza. E então, nós lembramos aquilo que nós éramos e tratamos as outras pessoas com agressão,
ferimos, magoamos, tratamos com indiferença, mas na igreja, no corpo, aos vocacionados, não deve ser assim. Paulo fala sobre uma terceira característica. Ele fala sobre a longanimidade. Meu irmão, ter paciência ao extremo para com o nosso próximo. É ter paciência quando o culto se estende um pouco a mais no horário. É ter paciência quando alguém chega atrasado nos compromissos. É ter paciência com aqueles que são mais difíceis, mais valorosos. É ter paciência como Cristo teve para conosco, como Deus exerceu para comigo e para contigo. Imagine se Deus fosse impaciente para conosco. Quantos aqui, meu irmão, podem dizer e dar um glória a Deus porque no primeiro chamado ouviu a voz de Deus e foi a Deus? Quantos aqui? Quantos aqui se converteram no primeiro contato com o Evangelho? Quantos aqui, meu irmão, tiveram, a convicção dos seus pecados, que estava morto em seus delitos e pecados, e quando o Evangelho veio, você logo aceitou Jesus de bate-pronto? Alguém aqui? Não foi assim conosco, foi? E ouso dizer que ainda muitos, que talvez aqui estejam, estão ainda no processo. Que ainda estão caminhando. Imagine se Deus não fosse paciente. E esta mesma palavra que Paulo usa, a palavra que é expressa da paciência de Deus para conosco. A palavra, meu irmão, que nos desafia para ir além, esticar ao máximo, para manter a relação entre as pessoas, a fim de que nenhum se perca. Pedro vai escrever que Deus não é um Deus tardio, e a sua hora não é atrasada. Mas ele não voltou ainda, porque ele deseja que nenhum dos seus filhos se percam. E nós temos que exercer essa mesma paciência um para com os outros. Queridos, nós poderíamos parar por aqui, mas eu quero concluir com o versículo de número 3. Capítulo 4, versículo número 3. Depois o versículo de número 15 e 16. Eu disse que nós iríamos expor ao longo do culto. Não vai dar para expor todos os textos, mas eu quero terminar com 3, 15 e 16. Então nós temos que andar de acordo com o chamado, não mais como um dia nós éramos. Nós temos, meu irmão, que ser humildes, mansos e longânimos, suportando uns aos outros em amor. E eu sei que isso não é fácil. Longe disso. Eu sei que essa tarefa de manter a unidade não é fácil. Eu sei que manter a unidade do corpo não é fácil. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que empenhar, nos esforçar de forma diligente. Tem que haver um esforço diligente. Tem que haver um esforço, meu irmão, consciente. Nós temos que nos esforçar para conservar a unidade do Espírito. E não há como nós empenharmos esse esforço, senão de acordo com aquilo que o versículo 15 nos diz. Olha o que diz o capítulo 4, versículo de número 15, caminhando para o fim. Diz a palavra de Deus: seguindo a verdade em amor. Nós temos que seguir a verdade em amor. Quem é a verdade? Senão Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que a segunda parte do versículo vai dizer exatamente isso. Que só podemos, meu irmão, seguir a verdade à medida que nós crescemos nele. A ponto de nos tornarmos iguais ou semelhantes a ele. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, manter a unidade não é fácil, mas é possível. Termos mais 30, 40, 50, 60 anos não é fácil. Assim como os 31 não foram fáceis. Mas eu louvo a Deus. E agradeço a Deus. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra em nós há de completar esta obra. Há de aperfeiçoá-la. A igreja é dele. O povo é dele. A família é dele. E é ele que nos dá força e coragem para seguirmos a verdade. Para nos esforçarmos, para mantermos esta unidade. E assim nós queremos viver. Seja quantos anos forem, mais 1, mais 2, mais 10, mais 30, mais 100, que esta igreja continue
percebendo e entendendo que somente em Cristo, por meio de Cristo, isso se torna realidade. Amém? Eu quero orar com você e pedindo que essas verdades penetrem nos nossos corações e que nós possamos ser impactados para o louvor da glória do nome dele e vivermos, seja quantos anos forem, nesta verdade. Querido Deus eterno Pai, nós queremos te dar graças. Queremos te agradecer, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas verdades. Obrigado por esta realidade. Que essas verdades penetrem, Pai, nos nossos corações, transformando-nos para o louvor da sua glória. Deus, nós não somos chamados para promover a unidade, mas somos chamados para nos esforçar a fim de conservar a unidade que o Senhor mesmo realiza. A Deus, que nós sejamos sensíveis a estas verdades para o louvor da tua glória. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.